Estamos aí diante dessa pandemia, né, absurda, né, que está aí falando aqui em 2020, né, meados de 2020. Então eu quero fazer aqui uma comparação com duas epidemias anteriores, porque já foi identificado pelos pesquisadores, professores e tal, pessoal que está acompanhando a coisa tecnicamente, historicamente, de que os períodos de pandemia eles foram trágicos para a humanidade, né, porque mataram muita gente, mas ao mesmo tempo eles forçaram um determinado desenvolvimento, né, científico, tecnológico, na área da medicina, da pesquisa, né, foram importantes para determinar determinados avanços. Sem exatamente querer comemorar essas tragédias, né, porque é muito triste, né, morte de milhões e milhões de pessoas. Mas, por exemplo, a peste negra, que foi de 1347 a 1351. Então, aqui, resumidamente, matou, né, muita gente. Não cabe aqui, não vou entrar em muitos detalhes, né, porque é só para resumir, né, a questão, o pensamento. Mas após o fim da peste negra, né, em 1351, da Idade Média, né, nós tivemos a partir daí uma evolução muito grande na área da imprensa, né? Veio depois 1440, por aí, nessa época veio a questão da tipografia com Gutenberg. Então, a partir da peste negra, houve realmente um deslanchar, né, da questão tecnológica dentro do padrão da época, de um padrão de pesquisa, do desenvolvimento muito forte da imprensa, e houve então aí a explosão do Renascimento, do próprio mercantilismo, da própria reforma religiosa se beneficiou de avanços tecnológicos que aconteceram na frente, e o mundo foi caminhando, mudando, saindo da Idade Média para a Idade Moderna e culminando depois com a Revolução Francesa. Então, após a peste negra, realmente o mundo desenvolveu vários métodos, né, na ciência, né, na própria medicina, na tecnologia, etc., que permitiram um avanço grande da humanidade, com a velocidade correspondente à época. Depois, no século passado, retrasado, 1918 a 1920, né, no século passado, nós tivemos a gripe espanhola, que foi realmente também uma tragédia muito grande. Se calcula até 100 milhões de pessoas mortas, né, pelo mundo. Mas a partir daí, dessa tragédia que foi, a medicina foi obrigada a se empenhar. Você força também isso um desenvolvimento de aparelhos, portanto um desenvolvimento tecnológico, e o mundo passa também, a partir das décadas seguintes, a um desenvolvimento, né, técnico, científico, e consequentemente também comercial, né, começou a se expandir muito a partir dali. Só que o ponto, né, nessa questão é que nos dois casos, a peste negra e da gripe espanhola, o que houve ali foi, na verdade, se for bem observado com mais detalhes, foi teve que se desenvolver métodos, né? A sociedade da época, de cada situação, passou a desenvolver coisas pela necessidade, pesquisas, para alcançar um determinado patamar, e a partir desse patamar tecnológico, científico, comercial, etc., deslanchar para um outro ponto. Então, essas duas pandemias, né, elas forçaram a que se buscasse um determinado patamar, se buscasse instrumentos para uma evolução, pela força da necessidade das crises, né, da pandemia, enfim, das doenças que se espalharam. Nessa situação atual, dessa nossa pandemia agora, do século, essa agora de 2020, nós estamos passando agora, é diferente. É previsível que vai haver um aumento, apesar de toda a tragédia. Veja bem, não estou aqui novamente dizendo que não estou comemorando a tragédia, não. Isso é terrível. É melhor que não tivesse acontecido, mas já que aconteceu, a previsão histórica, inclusive dos analistas, de quem está observando, de quem faz o método comparativo, é que nós vamos partir para uma evolução, agora na biologia, na medicina, tem uma evolução tecnológica em função disso, em função da necessidade de superação de uma série de coisas, inclusive da grande depressão econômica que já está aí, que já está estabelecida no planeta. Só que tem uma diferença entre esse momento atual, dessa pandemia de hoje,
para essas duas que eu citei anteriormente, que foi a gripe espanhola e a peste negra. Nesses dois casos, como eu falei, a sociedade partiu para desenvolver uma metodologia, né, recursos para poder combater e se desenvolver. No momento atual, eu acho que tem esse diferencial. A sociedade não tem exatamente que desenvolver. Lógico que ela tem que desenvolver coisas, ela tem que melhorar, ela tem que evoluir em termos de técnica, em termos de ciência. Porém, o diferencial nesse momento é que já existe muita coisa pronta para superar, só que por razões políticas, por razões econômicas, por razões geopolíticas, etc. e tal, não estão sendo utilizados. Eu vou dar um exemplo bem prático aqui. Na questão do campo da saúde, não há necessidade que se desenvolva tanta coisa assim. Nós temos a célula-tronco com uma pesquisa praticamente parada, né, muito desacelerada. Nós temos a medicina genética e já se sabe que a medicina pode produzir sim, e os laboratórios de farmácia podem produzir sim remédios sem efeito colateral. Então esse somatório aí de medicina genética, célula-tronco e remédios sem efeitos colaterais poderia, com o que já se tem de ciência, de medicina, de tecnologia e possibilidade de divulgação disso através da tecnologia da comunicação e do transporte global, já se poderia eliminar praticamente todas as doenças. Então, a diferença desse ponto atual, do que essa pandemia está provocando para pandemias anteriores, das eras anteriores, que eu citei aí, a diferença é que a necessidade de se adquirir mais conhecimento ela é relativamente menor, porque os conhecimentos já existem. Eles só não estão sendo aplicados por razão política, por razão comercial. Não há interesse, não houve interesse em determinados momentos em que se desenvolvesse mais a célula-tronco, que se colocasse em prática a medicina genética. Isso tudo foi travado por uma questão puramente econômica. Então o que nós podemos aí relatar nesse momento é que a sociedade vai ter que mudar em função, como aconteceu em épocas anteriores, em função de pandemias anteriores, ela vai ter que explodir numa questão de solução, de evolução, por razão da própria crise, da própria demanda. Só que nesse momento agora é muito diferente e muito mais favorável porque o conhecimento é muito maior, até em termos relativos ele já está pronto. Não só na medicina, como em várias áreas da tecnologia, ele já está pronto para ser aplicado. O que faz uma possibilidade de superação dessa crise ser muito maior e que se faz a possibilidade de velocidade nessa solução também muito maior. Então a questão se dá hoje realmente na questão do movimento de consciência política da sociedade, que vai ter que acontecer em função da necessidade, né, da pressão da crise. Mas o que fica aqui mais marcante hoje, em 2020, é que a sociedade, o mundo, o planeta, tem recursos para de imediato já botar em prática várias soluções, inclusive da questão da pandemia, na área da saúde, na área enfim, de todos os problemas que gravitam aí na sociedade, com muito mais rapidez. É questão só aqui agora de decisão política. E pode-se acreditar, né, o que seria o mais lógico, é que essa pandemia ela vai forçar a que a sociedade, a humanidade, a sociedade, os governos tenham uma nova posição política em relação à nossa sociedade, à nossa civilização.